A noite de 31 de agosto de 1999 tinha tudo para passar despercebida por Buenos Aires, mas um acidente envolvendo um Boeing 737, escalado para um voo doméstico, mudaria completamente essa história. No vídeo de hoje, você vai conhecer em detalhes o que aconteceu com o voo LAPA 3142, que deixou 65 mortos em um dos acidentes mais graves da história da aviação argentina. O avião escolhido pelas Linhas Aéreas Privadas Argentinas para o voo 3142 foi um Boeing 737-200 que estava sob posse da companhia desde 1996 e já acumulava uma boa quantidade de horas de voo. O modelo, fabricado ainda no começo dos anos 70, foi encomendado inicialmente pela Britannia Airways, no Reino Unido, recebendo o prefixo Golf, Alpha, X-Ray, November, Bravo, mas acabou sendo vendido no começo dos anos 90 para a TAT European Airlines. E foi apenas em 21 de dezembro de 1996, pouco mais de 3 anos antes do acidente, que o avião chegou aos domínios da LAPA, passando a voar com o prefixo Lima, Victor, Whiskey, Romeo, Zulu. Em 26 anos, o Boeing acumulou mais de 64 mil horas de voo, sendo mais de 38 mil ciclos entre decolagens e pousos. Se o Boeing 737 utilizado no voo 3142 já era bastante rodado, experiência também não faltava para os tripulantes escolhidos pela LAPA. Para aquele voo doméstico que deveria sair de Buenos Aires e ir até Córdoba, a companhia argentina escalou o comandante Gustavo Weigel, de 45 anos. No momento do acidente, ele já acumulava mais de 6 mil horas de voo, sendo mais de 1.500 em modelos idênticos ao Boeing utilizado naquele dia. Weigel era auxiliado pelo copiloto Luiz Echeverry, de 31 anos, que tinha 4 mil horas e ainda estava acumulando experiência em Boeing 737. Segundo os relatos dos funcionários do aeroporto, tudo parecia estar bem com os tripulantes quando eles se preparavam para o voo. Weigel se apresentou para trabalhar algumas horas antes de assumir o controle do Boeing e parecia estar de bom humor, sem demonstrar nenhum problema. Já o copiloto se atrasou um pouco naquele dia e chegou na sala quando o briefing da operação já estava sendo passado. Com tudo pronto, eles foram para o Boeing e deram início ao voo, que deveria levar 95 passageiros até a cidade de Córdoba, a mais ou menos 700 quilômetros de distância da capital. Logo após o início da corrida que antecede a decolagem, os pilotos foram surpreendidos por um alarme na cabine. Os avisos demonstravam que a aeronave não havia sido devidamente configurada para a manobra de decolagem, mas, por algum motivo, a tripulação ignorou os sinais visuais e sonoros do painel. Pensando que estava tudo sob controle, o piloto continuou tentando decolar, sem se dar conta de que os flaps estavam retraídos, o que, obviamente, iria impedir a decolagem. Ganhando cada vez mais velocidade, mas sem as condições necessárias para levantar voo, a aeronave acabou passando dos limites da pista, quebrando a cerca ao redor do aeroporto e invadindo a área urbana. O piloto ainda tentou evitar a tragédia, reduzindo os manetes e tentando aplicar reverso aos motores, mas não conseguiu impedir que o 737 passasse por uma estrada movimentada, atingindo um veículo que passava por ali no momento e se chocando contra as máquinas que estavam sendo utilizadas em uma obra. Devido aos impactos, houve o vazamento de uma quantidade significativa de combustível, o que contribuiu para que um incêndio se formasse no local. No início das chamas, o acidente já havia causado uma morte, a do motorista do veículo atingido na estrada. Porém, vários passageiros ainda estavam vivos e lutavam para sobreviver. O cenário era terrível.
Mas, conforme foi relatado mais tarde, 2 comissárias de bordo fizeram todo o possível para ajudar, inclusive tentando controlar as chamas com um extintor. Infelizmente, a missão era quase impossível. Muitos passageiros que conseguiram sobreviver ao impacto do acidente acabaram perdendo suas vidas alguns minutos depois, por conta das queimaduras, da inalação de fumaça e dos politraumatismos causados pela força do acidente. No total, 65 pessoas perderam suas vidas naquela trágica noite, incluindo 2 indivíduos que não tinham relação nenhuma com o voo. Os 37 sobreviventes saíram do local da tragédia com graves ferimentos e precisaram ser encaminhados às pressas para o hospital mais próximo. Os trabalhos investigativos instaurados logo após o acidente levaram meses para ficar prontos e revelaram detalhes importantes sobre o que aconteceu naquela noite. De acordo com o relatório, o áudio da caixa preta mostra que houve falta de disciplina e excesso de assuntos totalmente alheios às operações na cabine. Nos áudios, é possível ouvir os 2 tripulantes conversando sobre assuntos pessoais, problemas familiares e até mesmo falta de dinheiro. Tudo isso enquanto ignoravam os sinais de alerta e deixavam de perceber que os flaps não haviam sido acionados. O relatório não isentou a empresa de culpa. Afinal de contas, a companhia deveria fornecer acompanhamento psicológico adequado para perceber qualquer tipo de problema pessoal que pudesse afetar os voos. Mas, legalmente falando, a companhia não arcou com nenhuma responsabilidade penal, já que a culpa caiu totalmente sobre os pilotos, que perderam a vida no acidente e não puderam se defender. Durante o curso das investigações, surgiu também a informação de que os 2 pilotos apresentavam falhas repetidas nos simuladores, indicando alguns padrões de erro. Mesmo assim, os responsáveis da Junta de Investigações de Acidentes de Aviação Civil na Argentina disseram que os 2 tripulantes atingiram os requisitos necessários. O problema é que, como ficou comprovado mais tarde, o piloto Gustavo Weigel estava com sua licença de voo vencida e não poderia de forma alguma ter comandado aquele voo. Isso fez com que vários processos na justiça fossem abertos contra os responsáveis pela LAPA e pela Força Aérea Argentina, mas todos foram absolvidos. Gustavo Andrés Deutsch, presidente da LAPA, faleceu anos depois, em 2014, enquanto pilotava uma de suas aeronaves particulares, que acabou caindo em uma área residencial da Grande Buenos Aires. A empresa faliu pouco tempo depois do acidente, em 2005, e nunca conseguiu limpar a sua imagem. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no vídeo que está aparecendo em tela.